Tecnicamente a gente chama esse mau resultado, digamos assim, de reganho de peso. O indivíduo perdeu bastante peso e após alguns anos, geralmente após o segundo ano, ele começa a ganhar peso de volta. Essa é uma das coisas mais frustrantes, tanto para o paciente quanto para o médico. Mas é inevitável que pelo menos 15% desses pacientes tenham realmente um reganho de peso bastante acentuado. Alguns, inclusive, chegam a voltar a ficar obesos mórbidos novamente. Em torno de 5 a 7% ficam obesos mórbidos novamente. As causas para esse reganho de peso é que a gente tenta procurar encontrar, porque sabendo qual é a causa, qual é o motivo pelo qual o paciente reganhou peso, nós podemos tomar alguma ação recuperativa. O reganho de peso pode ser porque a cirurgia inicialmente feita era uma técnica cirúrgica pouco eficiente. Existem vários tipos de técnica, algumas pouco eficazes, outras muito eficientes. Então, um dos motivos poderia ter sido esse. Se o indivíduo fez, então, uma cirurgia pouco eficiente, você poderia pensar que esta é a causa deste reganho de peso e propor uma nova cirurgia, uma cirurgia que nós chamamos de revisional. Supondo que o paciente já tenha feito de início uma cirurgia considerada competente, por exemplo, o bypass, que é a cirurgia mais realizada no Brasil, bypass gástrico em Y de Roux, também conhecido com o nome de cirurgia do Dr. Fob Capella. Se ele fez essa cirurgia, que pretensamente é uma cirurgia muito eficiente, mesmo assim ele pode estar reganhando peso por uma falha desta técnica, uma falha desta cirurgia. Essa cirurgia é uma cirurgia que trabalha com o mecanismo restritivo, ou seja, o indivíduo perde peso com ela comendo menos do que comia antes, bem menos. Como é que o cirurgião sabe se está havendo uma falha nesse procedimento? Se o procedimento perdeu ao longo do tempo a sua eficiência? Tem um teste muito fácil para nós avaliarmos se esse é o problema. Se o paciente com essa cirurgia, numa refeição normal, alimentos sólidos, por exemplo, almoço ou janta, se ele pesar a quantidade de alimento que ele ingere até ficar saciado e esta quantidade for maior do que 300 gramas por refeição, por exemplo, 500, 600, 700, 900 gramas ele conseguiu ingerir numa refeição, não há dúvida que está havendo uma falha no procedimento. Os indivíduos com esse procedimento trabalhando corretamente, de forma eficaz, eles não conseguem comer mais do que 300 gramas por refeição. Em sendo assim, nessa situação, o indivíduo pode ter uma cirurgia revisional ou às vezes procedimentos endoscópicos, revisionais, aplicação de argônio, etc., para retornar à competência do procedimento. O outro problema, que é o mais comum como reganho de peso, são as alterações do comportamento alimentar que esse indivíduo apresenta. Essas alterações do comportamento alimentar se manifestam de diferentes maneiras. Uma delas é o indivíduo fica beliscando o tempo todo. Então, embora ele não consiga comer de uma vez uma grande quantidade, ele come quase que continuamente, Então, isso chama comportamento beliscador. Muitas vezes ele está passando por estresses psicológicos, ele está ansioso e ele desconta ou sublima essas tensões psicológicas comendo toda hora também. Mesmo estando perfeita a cirurgia, ela não consegue evitar que coisas que derretam na boca e se tornem líquidas passem pelo pequeno estômago com facilidade, permitindo uma ingesta aumentada de alimentos e de calorias. Estou falando, por exemplo, dos doces. Os doces em geral, eles derretem na boca, chocolate é um exemplo, e às vezes o paciente não tendo uma punição à ingesta desses alimentos altamente calóricos e açucarados, que nós chamamos de síndrome de dumping, se ele não tiver isso,
ele consegue ingerir grandes quantidades desses alimentos. E também os indivíduos que tomam bebida alcoólica, né? Não se deve esquecer que o álcool é mais calórico que o açúcar, né? 1 grama de açúcar tem 4 calorias, 1 grama ou 1 ml de álcool tem 7 calorias. Então muitas pessoas estão reengordando porque ingerem bastante bebida alcoólica, né? E as cirurgias, e aí nenhuma das técnicas, nem as menos nem as mais eficientes, vão ter qualquer efeito em evitar essa ingestão de álcool. Essas alterações do comportamento alimentar muitas vezes ocorrem porque esse indivíduo apresenta uma doença psiquiátrica que é bastante comum na população de obesos mórbidos, que é chamada de compulsão. Quase a metade das pessoas que chegaram à obesidade mórbida, 40% mais precisamente, são pessoas compulsivas. Entenda a compulsão como dependência química, né? Então, o indivíduo compulsivo é um indivíduo que tem uma dependência química, por exemplo, por álcool, por exemplo, por alimentos, por exemplo, por doces. E a dependência química, né, gerada, no caso, aí, por esses alimentos, ela é como qualquer vício. O indivíduo não tem controle sobre isso. Então, esses indivíduos, identificados que são compulsivos, eles devem ser tratados com medicamentos. Existem alguns medicamentos que podem ser usados isoladamente ou em combinação, nem sempre darão resultado, mas numa boa porcentagem desses pacientes você consegue um resultado expressivo, controlando esse comportamento anormal que o está fazendo reganhar peso. E não raramente também a associação desses dois fatos, ou seja, a cirurgia está apresentando uma falha na sua eficiência restritiva, que pode ser corrigida tanto cirurgicamente quanto endoscopicamente, e ao mesmo tempo o paciente tem compulsão. Então ele tem que tratar as duas coisas ao mesmo tempo.